A paz do Senhor Jesus. Venho aqui mais uma vez dividir com os irmãos uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração nesta manhã, no qual Ele me direcionou para me estar meditando na carta do apóstolo Paulo, né, segunda carta aos Timóteo, tá? Segunda epístola do apóstolo Paulo ao Timóteo, no capítulo 1, a partir do versículo 3, tá? Que diz assim: Dou graça a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para que enches de gozo e trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habite em ti. Por esse motivo te lembro que desperta o dom de Deus que existe em ti, pela exposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, e nem de mim, que sou prisioneiro, seu antes participante das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Até aqui. Amém? Essa carta que o apóstolo Paulo escreveu, a segunda carta que ele escreveu ao Timóteo, ele chama atenção a Timóteo, dizendo para ele, né? Desperta o dom que há em ti, né? Ele relembra a Timóteo, falando para ele despertar o dom que há em ti. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta a Timóteo, ele já estava no fim da sua carreira, né? Ele já estava vendo que a morte ali já estava chegando para ele, né? E nisso ele faz essa carta, né, a Timóteo, dizendo para ele para ele se despertar, né? E nesta manhã o Senhor tem falado comigo: se desperta porque existe um dom que há em ti. Se desperta porque eu te chamei e tem algo que só a gente mesmo tem que fazer. E assim o Paulo estava despertando Timóteo, despertando para ele, porque ele tinha algo que só ele poderia fazer. E conosco também não é diferente. Não é diferente. Então essas cartas pastorais que o apóstolo Paulo ele escreve são cartas enriquecíssimas de fonte de ensino. Ele nos ensina muita coisa. Muita coisa, nos edifica muito essas cartas. E eu tenho batido, martelado, lido essas cartas do apóstolo Paulo. São cartas enriquecidas, que nos enriquece, que nos desperta, que nos ensina, que nos enfatiza a gente se levantar, se erguer, da gente parar de ficar procrastinando aquilo que o Senhor já colocou nas nossas mãos para fazer. E muitas das vezes sabemos que é para fazer, mas a gente não faz, a gente fica adiando, né? Como eu falei, a gente fica procrastinando, a gente fica adiando
É como se fosse um curso que a gente vai e se inscreve, né? Ah, eu vou fazer um concurso público, vou me inscrever. A pessoa ela até se inscreve, mas ela não estuda. Ela não estuda para isso, ela não estuda para fazer o concurso, né? Ela se inscreve, mas acaba não estudando. Ah, ou então fica, daqui a pouco eu estudo, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu vejo. Daqui a uma semana, daqui a um mês, eu vou pegar e eu vou estudar. E assim, muitas das vezes somos nós com a nossa vida espiritual, né? Daqui a pouco essa semana eu vou fazer um jejum. Essa semana eu vou começar a pegar a Bíblia para meditar. Não, não, essa semana não deu, porque foi tanta correria, mas semana que vem eu vou estar me dedicando. E isso o tempo vai passando. E estamos vivendo os tempos difíceis, a própria Bíblia fala isso, né? Que nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Ou seja, tempos trabalhosos, né? No capítulo 3 fala, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E estamos vivendo esse tempo, irmão, tempos trabalhosos, tempo no qual não há mais tempo da gente ficar com nossos braços cruzados. Sabemos que estamos vivendo um tempo que estamos tentando derrubar um inimigo invisível, que é esse vírus, né, que está por aí, né, e estamos tentando derrubar ele, muita gente, né, e há tempo da gente se despertar, irmão. Não é mais tempo da gente dormir, aquele sono da indolência. Não é mais tempo da gente ficar mais sentado dentro de casa, olhando só para a esquerda e para a direita, deixando o tempo passar e esvair dos nossos dedos e não fazermos nada. Então acorda, desperta. Paulo deixa bem claro para isso para Timóteo aqui, que fala no versículo 6, por esse motivo, irmão, te lembro que desperta o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Eu sei que às vezes é difícil, é uma luta, né? É uma luta contra a carne e o espírito. Só que temos que ser muito mais forte do que isso, irmão. O espírito que habita em nós, que é dentro de nós, ele é forte para vencer qualquer tipo de tentação, qualquer tipo de heresia, qualquer tipo de coisa que tenta te puxar para trás. Ei, aquilo que habita em nós é muito mais forte. Amém? Paulo, ele na sua carreira, ele, ele foi um homem que ele não mediu esforço, irmão. Ele não mediu esforços para fazer aquilo que ele teria que fazer. Ele foi um homem de extrema dedicação e também de muito sofrimento por causa de Cristo, por causa da obra. Foi um homem que sofreu muito e mesmo assim passando de terríveis perseguições. Homem que foi preso várias vezes, colocado num calabouço. Ele não desistiu do chamado dele. Ele não deixou de exercer o papel dele, mesmo com tanto sofrimento. Esse homem ele teve de tudo para pegar e parar e desistir. Mas quando o Senhor, quando o Senhor foi ao encontro dele, né? E ele ali caiu em si e ele abraçou a causa, irmão. Ele foi até o fim. Paulo é um homem que nos ensina muita coisa. Um homem que que deixou aí homens, como posso dizer, deixou o homem já preparado para a obra de Deus, né? No caso Timóteo, Tito, né? E outros homens de Deus, ele deixou preparado,
para dar continuidade à obra, né? No qual Timóteo foi um deles, que no caso nós estamos meditando aqui, na carta aqui de 2 Timóteo, né? Então Timóteo foi um desse homem, foi filho na fé de Paulo, né? Um homem que no caso Paulo deixou preparado para dar continuidade à obra dele. E assim temos que sermos nós, temos que deixar discípulos, temos que deixar homens preparados para quando nós partirmos, né? Ter alguém para dar continuidade à obra, ter alguém para dar, não para terminar, mas sim para prosseguir aquilo que a gente chegou ao nosso fim, aquilo que a gente viemos dizer, né? Combati o bom combate e segui a carreira, né? Então temos que ser isso, irmão. Não temos mais tempo mais de deixarmos as coisas passar. É tempo de nós nos colocarmos como um soldado de Cristo, nos colocarmos como um soldado valente, um soldado temente, um soldado encorajado, né? A disposto a sofrer pela obra, a disposto, porque Paulo foi isso, ele sofreu pela obra. Então, irmão, que sofra eu e você, menos a obra de Deus, menos a obra. Que possamos nesta manhã nos colocarmos de pé e nos vestir de toda a armadura de Deus e nos colocarmos firme para o propósito, né, que o Senhor nos colocou, que o Senhor nos chamou para fazer. E o que me chama muito a atenção sobre tudo isso é que Timóteo ele já tinha a avó e a sua mãe já eram mulheres de Deus, mulheres de fé, né? E eu vejo ali que elas como é que eu posso dizer? Elas criaram, vamos falar assim, né? Trazer para os nossos dias de hoje, criou o Timóteo ali no Evangelho, né? Fez ele um grande homem de fé, de coragem, de caráter. E assim nós mães que somos mães não temos que ser diferentes, nós que temos nossos filhos, temos que também preparar o nosso filho. A própria palavra fala isso, ensina o caminho, né? A criança que se deve andar, né? Nós temos que ensinar o nosso filho o Evangelho, ensinar para ele até mesmo essas cartas que o apóstolo Paulo aqui nos deixa, essas cartas enriquecíssimas, essas cartas que é a verdade, que nos doutrina, cartas que nos dá exortações e diretrizes, né, no qual que nós temos que fazer. Então, que os irmãos venham ficar com essa mensagem, essa pequena saudação nesta manhã, né? E eu fico muito feliz, irmão, de poder estar aqui compartilhando esse vídeo, né? Porque sabemos que vivemos um mundo, algo muito atribulado, né? Muitas pessoas saindo da presença de Deus, muita gente se desvaindo, muita gente sofrendo, muita gente padecendo, muita gente morrendo, né? Mas mesmo assim o Senhor está contando comigo e contigo. O Senhor está chamando o exército dele para guerrear. O Senhor está chamando o exército dele para se pôr de pé. Ei, se põe de pé nesta tarde, nesta manhã, eu não sei que hora é o momento que você vai ver esse vídeo, mas que você possa se colocar de pé, possa se colocar como um soldado valente, porque o Senhor está contando comigo e contigo nessa obra. Levanta-te, faz a obra, Deus é contigo e ninguém vai te parar. Amém, meu irmão? Se põe-te de pé para fazer a obra, para fazer o chamado que o Senhor tem na minha e na tua vida. Quantas das vezes o Senhor
nos alerta, nos traz, nos lembra do nosso chamado, da nossa vocação, daquilo que Ele já colocou, já aquilo que Ele, o Senhor, Ele já nos abençoou a gente a fazer e a gente não faz. Não há mais tempo mais de não fazer, agora temos que pegar e fazer. Fazer, fazer, obedecer, obedecer e dizermos: eis-me aqui, Senhor. Que nesta manhã ou nesta tarde você venha dizer: eis-me aqui, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Amém? Não deixa de se inscrever no meu canal, irmão, porque sempre que o Senhor me direcionar para estar meditando na palavra dele, colocando algo no meu coração, eu quero estar compartilhando esse algo que o Senhor sempre está colocando no meu coração. Amém? São pequenas palavras, mas eu tenho certeza de coisas que o Senhor deve ter revelado através dessas pequenas palavras do teu coração, assim como ele também se revelou ao meu coração. Amém? Então fica com essa palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Seja abençoado para a glória de Deus.